Aí. Queridos, vamos abrir lá nas cartas aos Filipenses, capítulo 4. Nós estamos continuando a nossa série de mensagens na carta aos Filipenses. Estamos aí na reta final agora. Filipenses, capítulo 4. Nós vamos ler dos versículos de 1 a 7. Como nós vimos no domingo passado, o contexto do capítulo 3, Paulo ele começa a levantar alguns questionamentos lá dentro daquela igreja, de alguns falsos mestres que tinham lá. Ele fala lá no capítulo 2, versículo 2 do capítulo 3, cuidado com os cães, cuidado com os maus obreiros. Depois, no finalzinho, ele fala a respeito dos inimigos da cruz. Então a gente percebe que tinha um falso ensinamento lá dentro. E o apóstolo Paulo estava tentando fazer com que os filipenses abrissem os olhos para a sã doutrina, para o verdadeiro evangelho, e a se afastasse daqueles maus ensinamentos. Depois disso, ele diz lá no capítulo 4, dos versículos de 1 a 7. Portanto, meus amados irmãos, de quem tenho muita saudade, vocês que são a minha alegria e coroa, sim, meus amados, permaneçam deste modo firmes no Senhor. Peço a Evódia e peço a Sintique que no Senhor tenham o mesmo modo de pensar. E peço também a você, fiel companheiro de jugo, que auxilie essas mulheres, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, juntamente com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Alegrem-se sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrem-se. Que a moderação de vocês seja conhecida por todos. Perto está o Senhor. Não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração e pela súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Amém. Vamos fazer mais uma oração. Deus Todo-Poderoso, que diante desse texto, Pai, diante da Tua mensagem, Deus Todo-Poderoso, possamos encontrar uma alegria no Senhor. Possamos, Deus, ser transformados por Ti, Deus, dia após dia, pelo Teu Evangelho, Deus Todo-Poderoso. Que possamos estar felizes, estar alegres no Senhor, Deus, mesmo em meio às tribulações, mesmo diante dos problemas, Pai, que possamos encontrar a paz que excede todo o conhecimento em Ti, Deus. Assim nós oramos, te pedimos que o Teu Espírito Santo fale no coração de cada um aqui dessa manhã, Pai. Assim oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, a igreja em Filipos estava com um problema tão sério quanto aos dos falsos mestres, que era a discórdia entre duas irmãs. Não se sabe o motivo que levou essas duas mulheres a brigarem, mas o que sabemos é que essa contenda colocaria a comunhão daquela igreja em jogo. Por isso que Paulo se preocupa tanto, desde o capítulo 3, falando dos cães, falando dos falsos mestres que estavam lá, que poderia também ocasionar, poderia atrapalhar na comunhão da igreja, mas o que estava envolto aí de todos os ensinamentos que Paulo vem tratando desde o capítulo 1, era a discórdia entre essas duas irmãs. Uma igreja conhecida e elogiada pela sua cooperação do evangelho, agora estava para ter alguns rachas, caso não fosse remediado a briga entre essas duas irmãs e também os demais problemas que a igreja aos Filipenses tinham. E o grande conselho que Paulo dá é: alegrem-se no Senhor. Outra vez digo, alegrem-se no Senhor. Os filipenses estavam sofrendo pela raiva ou pelo ódio de duas pessoas. E o conselho de Paulo foi que elas, junto aos demais, dessem lugar à alegria, em vez da raiva, em vez da discórdia, em vez do ódio. Nós encontramos nesse texto um problema dito nessa igreja. O problema é, a raiva estava espantando o sentimento que eles deveriam ter. A alegria, a comunhão, o bem-estar de todos.
Paulo aponta para aquela igreja no que deveria preencher o coração deles e delas, né, das duas irmãs e dos demais, para a resolução dos problemas, porque do contrário haveria uma ausência de uma verdadeira alegria naquele local. E não é difícil encontrarmos esse mesmo problema na Igreja de Cristo nos dias de hoje. E é capaz, ainda eu ouso dizer que não é difícil nós encontrarmos isso, esse mesmo problema, talvez aqui na nossa igreja. A ausência de uma verdadeira alegria, de uma verdadeira felicidade, tem dado espaço a muitas vezes uma raiva descabida, brigas desnecessárias entre irmãos, uma compreensão equivocada da sua própria vida mesmo, uma infelicidade muito grande, um sentimento de frustração em tudo, um descontentamento consigo mesmo, aquele sentimento para baixo, sabe? A pessoa ela não se sente plenamente feliz. A raiz do problema daquelas irmãs e daquela igreja pode ser a mesma de nós hoje. A ausência de uma verdadeira alegria real, completa, que traz razão para se viver, que traz um estado de paz às nossas almas. E talvez você sofra por essa ausência porque procura em locais errados. Você já se perguntou alguma vez por que eu não consigo ser plenamente feliz mesmo tendo tudo o que eu já queria ter? Ou talvez o contrário, você não tenha conquistado tudo, mas você se pergunta por que a minha alma não fica plenamente feliz e alegre pelo que eu já tenho? Depositamos, meus queridos, a nossa alegria em coisas vãs. E por isso o resultado é frustração, por isso o resultado é decepção. Se você deposita a sua felicidade em qualquer coisa e faz disso a base, o alicerce que mantém a tua alegria, se você faz isso que não seja a Cristo, a probabilidade de você ter uma vida frustrada, seja no presente ou seja no futuro, é de 100%. Não caia no erro de depositar o seu coração, a razão de viver, a confiança da sua alma nas mãos de algo ou alguém que pode te fazer mais mal do que bem. Com os conselhos de Paulo, aquela igreja de Filipos, sobre essa situação, nós aprendemos que só no Senhor Jesus Cristo possuiremos uma alegria inabalável, mesmo que as coisas não vão bem. Só no Senhor Jesus Cristo encontramos a verdadeira paz que a nossa alma precisa. Alegria que não é condicional, não é finita, não é limitada, mas que nos leva a uma verdadeira razão para se viver. Você já imaginou? Você imagina um navio em alto mar? Eu ainda nunca fiz um cruzeiro, né? Quem sabe um dia eu faço um cruzeiro. Mas quem já andou num barco, andou num navio e por algum momento passou por alguma tempestade, sabe como é que funciona mais ou menos. Tá lá o navio, ele até dá uma mexidinha, vai para um lado, vai para o outro, dependendo da onda, ele dá uma balançada, mas em maioria dos casos o navio fica lá intacto. A tempestade está em volta, mas o navio pode ir para um lado e pode ir para o outro, mas ele está lá firme. Chega na orla depois, no finalzinho, né, da sua viagem, chega lá intacto. Essa é a nossa vida, essa é a verdadeira alegria que nós encontramos em Cristo. Embora as tempestades possam estar rolando, a gente continua lá. Pode até ir para um lado, pode até ir para o outro. Termos até alguns sustos, mas se a nossa alegria está em Cristo, ela não vai derrubar, ela não vai afundar. Por isso que o tema da nossa mensagem hoje é a maravilhosa alegria encontrada no Senhor. A pergunta que eu faço antes de irmos para o texto, como essa alegria no Senhor muda a minha vida? Muda por gentileza, eu esqueci a caneta, por gentileza, dona Marli. Como essa alegria encontrada no Senhor muda a minha vida? Queridos,
diante do texto, diante dessa problemática de Paulo sobre aquelas duas irmãs, e todas as problemáticas que Paulo vem tratando, até o capítulo 4, nós vamos aprender o seguinte, que a alegria que encontramos apenas no Senhor, primeiramente, nos ajuda a lidar com situações difíceis. Esse é o primeiro ponto da nossa mensagem. Por gentileza, dona Marli, nós sabemos lidar com as situações mais difíceis. Olha que Paulo, novamente para o texto. Paulo lhe fala, portanto, meus amados irmãos, de que tenho muita saudade, vocês que são a minha alegria e coroa, sim, meus amados, permaneçam desse modo firmes no Senhor. Esse versículo 1 é a finalização do argumento anterior de Paulo, tratado lá no capítulo 3, sobre os inimigos da cruz e a verdadeira imitação do crente, né? Os verdadeiros exemplos. Foi o que nós falamos no último domingo. Após aconselhar a respeito de todo aquele assunto, ele finaliza. Por isso que o versículo começa de portanto. Esse portanto é uma conjugação, né, conclusiva do que ele vai dar posteriormente. Ele fala, vocês que são a minha alegria e coroa, fiquem firmes no Senhor. A firmeza que aqueles cristãos teriam no Senhor, estando nas dificuldades que estavam sofrendo, seria o essencial rumo daquela igreja. Como se Paulo estivesse dando o conselho principal de toda aquela carta. Permaneça no Senhor, custe o que custar. O navio está tremendo, a tempestade está lá fora, mas permaneçam no Senhor. Essa era a saída para eles e é a saída para nós hoje. Quando o Senhor é a base de nossas vidas, é aquilo no qual firmamos os nossos pés, não tem vento que faça cair, que nos derrube. Mas Paulo apresenta o problema fazendo o seu pedido, aí lá no versículo 2, que ele fala das duas irmãs. Peço a Evódia e peço a Sintique, que no Senhor tem o mesmo modo de pensar. Depois disso, ele ainda pede ajuda a um fiel companheiro de jugo, uma pessoa que nós não temos nome, não sabemos quem é, apenas era um amigo de Paulo, muito provavelmente um dos líderes daquela igreja. Ele pede ajuda para aquelas irmãs que outrora haviam se esforçado junto com Paulo na proclamação do evangelho, na missão, e agora estavam naquela crise. Paulo pede para que elas, e eles, como toda a igreja, depositem a alegria desses dias no Senhor. É como um conselho de ânimo para aqueles membros daquela igreja. É como se duas pessoas estivessem brigando, você chegasse a tentar se mediar, falasse assim, olha pessoal, vamos parar de brigar, vamos, alegria? Alegria no Senhor. Quando eu vejo esse texto, eu vejo meio que Paulo fazendo isso. As duas mulheres brigando e Paulo, olha, alegria, vamos se alegrar no Senhor? Vamos parar com isso? É como se fosse assim. Paulo, ele vem apresentando em toda a carta o sentimento que estava de alegria. Preso. Paulo estava preso enquanto escrevia essa carta, mas estava alegre. Dando o seu corpo como sacrifício ao evangelho. Lá ele fala, no capítulo 2, dando o seu corpo como libação, se sacrificando pelo evangelho, mas estava alegre. A alma que encontra a fonte certa de alegria jamais abalará. E meus queridos, a alegria apresentada por Paulo, por Cristo e por toda a Escritura não é a falsa ideia que você deve estar constantemente feliz, viu? A alegria é mais um estado do que necessariamente uma emoção. Então você pode ser, sim, uma pessoa alegre no Senhor firme, mas que tem momentos de tristeza, passa por um luto, chora, tem alguns momentos de desânimo, mas depois se anima. O cristão, ele não deve ficar sempre sorrindo, sempre dando motivo de alegria, alegria, alegria. Claro, o maior motivo é que Cristo salvou. Mas eu falo que existem situações que às vezes a gente vai chorar, a gente vai ficar triste e não tem nenhum problema. O problema é quando isso torna-se um estado do seu espírito. Quando a paz que está no seu coração vai embora e somente contém a tristeza, somente contém o desânimo, a frustração. Aí sim, um grande problema. A alegria no Senhor não isenta você de ter emoções mais dolorosas.
Se alguém morreu, fique de luto. Chore. Se você teve alguma perda, chore. Realmente se quebrante. Mas depois, lave o seu rosto e continue. Continue, porque Cristo está contigo. Acontece que quem tem a sua alegria no Senhor é diferente, mesmo que essas situações aconteçam. As dores não são permanentes. A cura que o Espírito Santo vai fazendo naqueles que depositaram tudo em Deus é magnífico. O choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã, como diz o Salmo 30, versículo 5. É só o Senhor que proporciona esse renovo em nossos corações. Aquelas mulheres precisavam lidar com uma situação muito difícil. Mas enquanto elas estivessem com os seus corações nas mágoas, na ira, no ódio, no que estava tirando a paz delas, nada adiantaria. Mas quando elas encontrassem alegria no Senhor, por isso que Paulo ressalta a todo momento isso na sua carta, quando elas encontrassem alegria no Senhor, perceberiam que há situações que podem ser conversadas de outra maneira. Não movida por ódio, não movida por raiva, não movida por mágoa. Outras linhas de ações podem ser tomadas. E essas ações a ser tomadas podem ser movidas de outra maneira. Não por ódio, não por inveja, não por mágoa, ou seja lá o que for, o que proporcionou a briga dessas mulheres. Há uma história muito interessante que conta uma história, não vou dar um nome fictício, o nome dela é Alice. É uma história muito interessante a história dela. E por causa de algumas perdas da vida dela, eu quero que você vá ilustrando isso na sua mente. A Alice, por causa de algumas perdas, ela acabou se afundando na tristeza. Não tinha uma vida tão presente na igreja, não tinha vida com Deus, não lia a palavra, era uma pessoa comum, como todos nós. Trabalhava, chegava em casa, assistia uma coisinha ou outra, dormia. Sua vida era movida pelo trauma e pela tristeza que tinha no coração. E tudo isso refletia o que estava ao seu redor. Tinha medo de tomar grandes decisões, pois não queria se machucar novamente. Vivia indecisa. Até queria algumas coisas, mas não ia muito longe por causa do medo. Não gostava de se relacionar com ninguém para não voltar a se decepcionar de volta. Era indecisa em amar, não confiava em absolutamente ninguém. Tudo que fosse propenso a feri-la novamente, ela fugia ou não sabia lidar. Até que alguns momentos em que uma pessoa amiga do trabalho, chamada Laura, intencionalmente, vendo a situação daquela mulher, chama para vir para a igreja. Começa a caminhar com Alice, apresentando o evangelho a ela, e assim ela encontra verdadeiramente a Cristo Jesus. E percebe que há um lugar que ela pode sim depositar confiança. Há alguém que não pode machucá-la. Alguém que jamais se perderá. Em Jesus, Alice percebe que a vida é difícil, mas ainda é mais difícil do que ficar longe de Deus. Desacreditada, sem esperança e sem fé, Alice muda. Encontra alegria. Os traumas e as feridas ocasionadas ainda estão lá, mas não é mais um monstro de 3 metros e perigoso que tomou conta dela. É algo tão pequeno do que Jesus proporcionou na vida dela, que a partir dali ela se tornou uma nova pessoa. É o que a Bíblia fala da nova criatura. Não teve mais medo de tomar decisões, se tiver que acontecer, Deus está no controle, Deus sabe o que faz. Soube se relacionar novamente, amigos, um companheiro, porque ela entendeu que embora ela se frustre, e frustrará porque ela sabe que a vida é assim, ela jamais iria perder a alegria novamente, porque ela foi completa em Cristo Jesus. Quando Cristo entra na sua vida, meus queridos, você consegue lidar com as situações de forma diferente. É isso que Paulo está tratando aquelas irmãs. Olha,
que elas possam ter o mesmo pensamento, viu? Você ajuda elas também, né? Porque elas foram companheiras como Clemente, como os demais irmãos que me ajudaram na proclamação do Evangelho. Mas olha, alegre-se no Senhor. Se eu posso dar um conselho para vocês, para saberem lidar nessa situação de vocês, é o seguinte: alegre-se no Senhor. Quando estamos em Cristo, a gente consegue tomar as decisões. A alegria que preenche o seu coração, renovada na manhã pelo Senhor, acaba sendo um guia em quem você é e o que fará. O momento que fosse necessário, você tem coragem. Ao ver a Cristo, você sabe lidar com situações de conflito aí no seu casamento, as suas amizades. Tudo em Cristo é mais fácil de lidar, mesmo que o problema seja tão grande, continue sendo tão grande como é. Em Cristo a gente sabe lidar com as coisas. Esse era o segredo de Paulo revelando a eles. Alegrem-se no Senhor. Talvez você esteja dolorido ou dolorida, com muitas feridas, frustrações, e você não sabe o que fazer da sua vida. O que fazer, o que não fazer, que decisão tomar, como lidar com o conflito, como lidar com as situações do seu dia a dia. Você está totalmente perdido. Saiba de uma coisa, em Cristo, Ele dá a verdadeira estrutura para você lidar com as situações da sua vida. Cristo dá a estrutura certa para você lidar com as situações da sua vida. Se a alegria no Senhor me dá a base e estrutura para lidar com as situações da minha vida, como buscar essa alegria? Vida com Ele. Não basta apenas o crer em Cristo, mas não basta somente saber o que é a alegria nele, mas é necessário que nós tenhamos um relacionamento com Ele diário, oração diária, tempo com a palavra de Deus, vir à igreja, se relacionar com pessoas que também são cheios de problemas, cheios de defeitos, cheios de pecado, mas estão lutando contra esse pecado e tenta buscar essa alegria no Senhor. Longe de Jesus, vocês não são preenchidos. Vocês podem até ser enganados. O dinheiro pode até te enganar. A tua carreira pode até te enganar. O teu marido, a tua esposa, os teus filhos pode até te enganar. Mas eles não trazem a plena alegria. Quem dá uma plena alegria em nós, nas tribulações, em nossos problemas, é e somente será Cristo Jesus. Jesus te chama a depositar a sua confiança nele. Não caia no engano do pecado, de que você se vira sozinho, de que você sabe lidar com tudo sozinho, não precisa de ninguém. Sabe fazer com as suas próprias mãos e eu não preciso de Jesus para tomar as decisões que eu preciso. Depois, lá na frente, você quebra a cara. Depois, lá na frente, mais um trauma, mais um machucado, mais uma ferida. E assim a sua história acontece a mesma coisa com a história da Alice, pelo qual eu trouxe aqui. Da alegria verdadeira que ele dá, para a partir dele, você lidar com o caos que a vida se encontra. As brigas, as inconstâncias, o medo. Você sabe o que está acontecendo com você e não sabe lidar com isso? Deposite a sua vida em Cristo Jesus. A segunda lição que nós vemos nessa manhã, diante desse texto, é que a alegria do Senhor, além de sabermos lidar com as situações de nossas vidas, Ele também, em segundo lugar, alivia as nossas intensas preocupações. Versículo 5, versículo 6. Depois que Paulo falou tudo aquilo, de Evódia, dos seus companheiros, depois que ele faz o pedido, o que ele diz? Que a moderação de vocês sejam conhecidas por todos. Perto está o Senhor. Não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração, pela súplica, com ações de graças. Quando Paulo fala, moderação de vocês sejam conhecidos por todos, Paulo aqui, no grego, moderação, ele significa mansidão, brandura, tranquilidade. Em outras palavras, Paulo diz que a tranquilidade que eles adquiriam através da alegria que eles encontrassem no Senhor para os problemas que eles estavam passando seriam conhecidos pelos demais. Por isso que ele fala que a moderação de vocês, que essa tranquilidade que vocês estão tendo, em reflexo, a alegria que vocês estão no Senhor, em lidar com esse problema com a Evódia e com a Síndica, com os problemas
desses cães, né, como ele fala no capítulo 3, desses maus obreiros, desses falsos mestres, que toda essa maneira que vocês estão sabendo lidar seja conhecido por todos os demais. Aí ele fala, não fiquem preocupados com coisa algumas. Querido, essas palavras de Paulo me remete ao ensinamento de Cristo lá em Mateus 6, dos versículos 25 e 34, que uma vez eu tive a oportunidade de pregar aqui também. Quando no meio do Sermão do Monte, ele aconselha os seus discípulos a não viverem preocupados com o que irão comer, com o que irão beber, nem com o corpo com o que irão vestir, pois o Criador cuida de tudo. Ele, meus queridos, sabe as nossas necessidades. Ele até mostra para aqueles homens como Deus cuida das aves, como eles não semeiam, não colhem, nem ajudam em celeiros, mas todo dia o alimento estava lá, chegava através da providência de Deus. Queridos, nós temos um Deus que está cuidando de tudo. Nós temos um Deus que ele nos dá aquilo que muitas vezes a gente nem precisa. Contudo, no dia a dia, no meio das tribulações, no meio das preocupações que nós temos, nós esquecemos que Deus está no controle de tudo. E assim nos afundamos dentro da ansiedade. E essa ansiedade, ela gera fraqueza, essa ansiedade, ela gera frustração, essa ansiedade, ela gera insegurança, e isso vai esfriando a sua fé, e esfriando a sua fé, porque as preocupações são tantas, que esse negócio de apenas confiar e acreditar nesse Deus que a gente não consegue ver, não se torna algo tão palpável. Você não consegue acreditar nessa verdade. A ansiedade, meus irmãos, embora seja o resultado da soma de vários fatores que levam a pessoa a ficar assim, uma coisa é certa. Lá na raiz da ansiedade, lá no fundo, onde tudo começa, há uma fé ainda abalada, que não consegue acreditar plenamente em Deus, que duvida da providência de Deus. Não há uma plena confiança de que Ele é Deus e tem o poder de Deus. Creio que nem todo tipo de preocupação, nem todo tipo de ansiedade seja pecado. Mas aquele que é movido pelo não crer, lá no fundo, esse sim, esse é movido por pecado. E é um pecado que te ataca de uma forma para promover insegurança, em que eu crer, no que confiar, é deixado de lado. Por isso que a pessoa tende a querer assumir o controle de toda a situação, quando na verdade ela não tem. E aí que mora o erro. Não temos o controle do nosso futuro. Não temos o controle pleno de nossas vidas. Ainda nós somos condicionados a tantas e tantas coisas. Mas as preocupações chegam. E chegam para nos destruir. Chegam para nos fazer descrer. A desconfiar. O crente precisa lidar com essa situação. O cristão precisa saber o que fazer diante desse problema. E uma grande instrução nós vemos nesse versículo. Não se preocupem com as demais coisas. Paulo, como Cristo, novamente lembra aqueles irmãos, não precisam viver preocupados com nada, mas que sejam conhecidas diante do Senhor em oração e ações de graças. Se você vive tão preocupado com as coisas dessa vida, quanto tempo você dedica de oração para te ajudar com isso? Se você está cheio de problema e tem algumas preocupações, quanto tempo você tem dedicado em oração? Você tem respondido esse versículo, fazendo conhecidas diante de Deus as preocupações que você tem. Entendo e concordo que a ansiedade é algo muito sensível. E em casos extremos deve ser acompanhado, sim, por um profissional, um psicólogo, e também acompanhado por um líder, né, um conselheiro espiritual. Eu creio que a psicologia, ela anda junto com o verdadeiro evangelho. Então, eu creio que os dois podem ajudar, um no campo espiritual e o outro no campo comportamental, a melhorar essa ansiedade da pessoa. Então, embora sim seja algo muito, muito delicado, uma verdade é certa. A alegria no Senhor nos ajuda a lidar com isso. Quando lá na raiz do nosso coração a gente percebe de que
a nossa falha está vindo porque nós não conseguimos crer verdadeiramente num Deus Todo-Poderoso, e a gente consegue encontrar a alegria nele, essas coisas começam a mudar em nossos corações. É necessário, meus queridos, que nós clamemos ao Senhor diante das nossas dificuldades. Fazer conhecido a Deus aquilo que no seu coração tem atormentado tanto. E nessa vida de oração, você encontrará a alegria que você precisa para lidar com as situações que tanto te preocupam. Não sei você, mas quando eu tenho alguma coisa que me preocupa, tem alguma coisa ali que eu gostaria, né, de estar entregando a Deus, quando eu faço ali, eu tiro um tempo, faço uma oração, realmente busco a Deus, faço conhecida diante dele, quando eu termino a oração, eu sinto uma situação de paz. Eu, pelo menos, contando a minha história, não sei você, mas eu consigo sentir paz no meu coração. Logo quando eu termino a oração. E o problema ainda está lá, nada ainda foi resolvido, entre aspas. Deus está resolvendo. Mas ali, quando eu termino a oração, ainda não foi resolvido. Mas eu já consigo sentir paz no meu coração, porque eu sei que eu entreguei, fiz conhecido ao mão de um Deus Todo-Poderoso, que enviou seu Filho em amor a nós, para morrer em nosso lugar. Então, olha que Deus que nós estamos tratando. Por isso que quando nós olhamos para Jesus, a gente não deve se preocupar, porque ao olhar para Jesus, a gente está vendo o amor de um Deus. Nós estamos vendo um Deus que nos amou tanto que entregou o seu Filho para morrer por nós. Quando nós entendemos o Evangelho, nós entendemos quem é Cristo. Quando nós entendemos quem é Cristo, nós entendemos o poder de Cristo. E assim nós encontramos uma verdadeira alegria no Senhor. A alegria que nós encontramos dele alivia preocupações, pois encontramos confiança, fortalecemos a fé, entendemos que nós somos frágeis, limitados, pecadores, mas há um Deus muito maior conduzindo tudo e que eu sou imensamente alegre, imensamente feliz, porque ele está tomando conta de tudo. Não perca-se mais na compreensão equivocada de que você precisa depositar as suas preocupações no dinheiro, na família e demais coisas. Eles podem ajudar a amenizar a sua preocupação, a amenizar o seu estado de ansiedade. Mas o único que verdadeiramente pode nos curar, nos transformar, é Cristo Jesus. Não perde-se mais cabelo com tanta preocupação quando nós fazemos isso. A gente não fica mais doente, a gente não fica mais sem dormir, nós não afastamos mais pessoas. Aquela sensação de desconforto e desespero vai embora quando nós estamos em Jesus. Por isso, com base nesse texto, eu te digo, deixa de se preocupar tanto. Encontre alegria no Senhor. Faça conhecido os seus pedidos a Ele e Ele tudo fará. Jesus, lá em João, no capítulo 16, quando ele estava anunciando a sua partida e falando sobre a obra do Espírito Santo na vida da igreja, ele declara que haveria momentos em que os seus discípulos iriam se lamentar, chorar e ficariam tristes, mas a tristeza deles se transformaria em alegria. Lá em João 16, Cristo diz isso. A tristeza de vocês se transformarão em alegria. É isso que Cristo faz na vida daqueles que está nele. Lamento, mas depois alegria. A tristeza dá lugar à felicidade. Somente no Senhor somente o Senhor pode proporcionar isso na sua e na minha vida. Como o próprio apóstolo Pedro fala na sua carta, 1 Pedro 5,7. Lancem sobre ele, o Senhor, todas as suas ansiedades, porque ele cuida de vocês. As coisas desse mundo e que são a fonte das preocupações, são a fonte das preocupações que você tem hoje. É a falta do dinheiro, é a família toda dividida e brigando, é a minha carreira que não avança, sonhos que não se realizaram. Você depositou a sua alegria nessas coisas e por isso você está como está. Você depositou a sua alegria nessas coisas e por isso muitos tendem a te deixar para baixo. Mas quando você é suficiente em Jesus, completo nele, tudo se resolve. Você verá e dirá, olha, são bons essas coisas na minha vida, ficarei muito feliz, mas não é tudo para a minha vida. Sou preenchido com algo muito melhor e algo muito maior, que é Jesus.
Confie nele, vá até ele, busque-o com esperança e ele dará a alegria que você precisa. Em terceiro e último lugar, nós vemos que nessa alegria, além de nos saber fazer com que a gente saiba lidar com as nossas situações, além de saber lidar com as nossas preocupações, a gente percebe que a alegria no Senhor proporciona uma verdadeira paz no coração. É o que ele encerra no versículo 7. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. O grego da palavra paz é a mesma usada para o sentido de repouso, de prosperidade. E o seu efeito é no sentido realmente de emoções, a mente, a razão, o intelecto, o psicológico. Ou seja, a alegria que nós encontramos no Senhor promove uma paz que guarda as nossas emoções e a nossa razão. É o resultado do que o Evangelho, que Cristo faz em nós no meio das tribulações. Calvino uma vez disse que essa paz que Paulo está falando não depende do presente aspecto das coisas, nem pende conforme as várias oscilações do mundo, porém se fundamenta na sólida e imutável palavra de Deus. Calvino quer dizer o seguinte, que essa paz, ela se mantém firme, mesmo que haja oscilações em nossas vidas. Você já conheceu uma pessoa assim? Que a vida está um caos, mas ela está sempre feliz, sempre bem, e não um bem mascarado, né, mas um bem sincero. Você já olha para ela com uma cara de pena e com a conduta, né, que ela tem, ou a forma dela viver, você já vê grandes lições através da vida dela. Pessoas pelos quais decidiram confiar em Cristo, depositar a sua vida na rocha, naquilo que é firme, que não é terminável e nem condicional, possuem essa paz de espírito. A vida está um caos, cheia de problema, mas você vê aquela pessoa alegre, você vê aquela pessoa sempre feliz, sempre animada, que ela constrange a nós, porque às vezes a nossa vida está tão bem, às vezes a gente tem bastante coisa, a gente vê aquela pessoa toda com a vida toda desajustada, cheia de trauma e tristeza, e ela tão feliz, tão alegre, tão presente na igreja e falando de Jesus e tal, e a gente fala assim, meu Deus, da onde que ela está encontrando essa paz? Em Cristo. Por isso que Paulo fala que essa paz excede todo o entendimento, porque a gente não consegue compreender. De onde que vem essa paz? De onde que vem isso? É Cristo que é a base da alegria. Queria encerrar com mais ilustração de um grande pré-reformador chamado John Huss. Muito antes da Reforma Protestante, ele já estava lá defendendo o princípio, né, que a palavra de Deus é o que dita a igreja. A palavra de Deus é a autoridade máxima. E só que por causa disso, muito antes de Lutero, né, até a Reforma Protestante veio muitas vezes por causa desses pré-reformadores, depois de João Hus defender tanto isso, obviamente ele criou inimigos. Ele criou inimigos e esses inimigos, que era até então daquela época da Igreja Católica Romana, ela acabou condenando ele. E dizem a história que enquanto ele estava condenado, ele estava cantando um hino. Ele foi queimado vivo. E enquanto estava sendo queimado vivo, ele estava cantando um hino de Davi, um salmo de Davi. Aí eu me pergunto, quem no caminho da morte, sendo queimado, ainda encontra alegria para ficar cantando, para ficar adorando a Deus? Olha a paz do espírito desse pré-reformador. A paz que ele teve, queimando, ardendo, mas cantando, mas feliz, mais alegre. Só Cristo proporciona essa paz em nosso espírito. Concluo dizendo que se você está com a sua alma totalmente atribulada, cansada, dolorida, não sabe o que fazer mais da sua vida, fica um convite, tem uma saída. Tem uma saída para você. Cristo pode te dar essa verdadeira alegria. Cristo pode te dar essa verdadeira paz. Essa paz que excede todo o conhecimento. Se você tentar encontrar alegria e paz em dinheiro, em pessoas, em status, você está bem enganado. Você pode até ter, temporário, nada sólido. Mas quando está em Cristo, aí sim você consegue encontrar a verdadeira alegria. Que Deus assim nos abençoe e possamos ir para as nossas casas, sabendo que a gente precisa de Jesus. A gente quer encontrar a nossa alegria é em Jesus, porque as demais coisas vai sim nos frustrar. As demais coisas até pode nos dar algum prazer, mas nada tão firme, nada tão concreto como Cristo preenche as nossas vidas. Coloque-se de pé, quero fazer uma oração.
E nós encerraremos o nosso culto hoje.